Salve, amigas e amigos da filosofia. Aqui é o Caio Souto. Bem-vindos a mais um vídeo das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Ricardo César Cardoso. Ele tem uma formação em filosofia e também em ciências biológicas. E eu queria começar pedindo para ele se apresentar um pouco melhor e já começando pedindo para ele falar também, se ele quiser, de alguma pesquisa que ele já fez ou que ele está fazendo, para que ele possa contar para a gente um pouco melhor da sua atuação, né, como pesquisador, coisa e tal. Boa tarde, tudo bom, Ricardo? Tudo bem. Bom, boa tarde para todo mundo, né? É, bom, agradecer, né, o convite, né, para participar desse, vamos dizer assim, desse entretien, como diria Deleuze, né? Então, bom, como você falou, né, eu tenho uma formação em filosofia e ciências biológicas, né? Na realidade, minha formação acadêmica, né, de base é a biologia, né? Eu sou bacharel em ciências biológicas, com especialização em imunogenética, né? Já fui pesquisador assistente da Fiocruz, né? Estagiei no departamento de imunologia por lá. Sou mestre em filosofia também pela UERJ e doutor em filosofia, né? Fora disso, eu também tenho uma companhia de teatro. Quer dizer, então vamos dizer assim, o meu movimento, né, é bastante heterodoxo, né? Então, eu acho que eu teria que, vamos dizer assim, explanar as minhas pesquisas, mas de acordo também com todo o meu processo, né? Acho que seria melhor, né? Fica à vontade. É, Bom, como eu estava falando, né, eu sou bacharel em ciências biológicas e isso eu entrei para a faculdade em 1980, né? E ao entrar, né, na faculdade, eu dei de cara com uma convulsão ali dentro, né, por dois motivos. O primeiro, que a gente estava num momento de abertura política, né? E o segundo, né, eu entrei em 1980 e em 79, ou seja, um semestre antes de eu entrar, é, a turma de biologia que estava no terceiro ano, na época estava no segundo ano, eles entraram em contato com o professor Cláudio Piano, né, que ele foi dar aula de filosofia da ciência para biologia. Então ele levou para a biologia pensadores como Deleuze, como Foucault, Nietzsche, né? E aí juntou, né, a minha entrada nas ciências biológicas, no curso de ciências biológicas, e, ao mesmo tempo, o alvoroço que esse encontro do Cláudio com os alunos de biologia provocou, né? E, a partir daí, eu me colei com a filosofia. Na realidade, quando eu fui fazer ciências biológicas, eu, eu fui motivado por uma questão, né? Questão bem de adolescente dos anos 70, né? É, eu me perguntava, né, muito influenciado por filmes como Jacques Cousteau, né? Não sei se vocês conhecem, né? É um oceanógrafo, né, que desenvolveu vários filmes, né, sobre atividade marinha, e também gostava muito de um programa que tinha que chamava-se Mundo Animal, que já se passava nas savanas, né? Então, vendo essas coisas, eu via de uma riqueza tão grande a natureza, de uma forma tão rica, e tão bela e tão poderosa, né? E quando eu olhava para o mundo humano, era tanta miséria, né? Tanta pobreza de espírito, né? Que isso aí mexia, né? Com um adolescente, né? E aí eu busquei a filosofia, a biologia, né? E lá eu dei de cara com esse movimento, né? E me articulei com Cláudio Rupiano, que foi meu mestre, né? Um dos meus mestres, é o Cláudio. Eu digo isso porque tem mais dois mestres,
né, que estão ligados à minha formação, que é Deleuze e Nietzsche, né? Então, é esse que é o tripé da minha formação de pensamento, né? Que é o Cláudio, Deleuze e o Nietzsche, né? Então, eu acompanhei o Cláudio durante 10 anos, né? Não só nos cursos dele nas faculdades, lá na UERJ, na UF, né? Mas, sobretudo, nos cursos, nos cursos livres, né? Foi nesse movimento também que eu conheci o professor Luiz Manuel, né? Nós participávamos de um grupo, acho que foi um dos primeiros grupos que o Cláudio montou, que era ele morava aqui no Jardim Botânico, aqui no Rio, na Rua Araucária, né? E era um encontro aos sábados, né? E era tipo assim, a gente começava por volta de meio-dia e acabava umas 7 horas da noite, né? Era só filosofia. Aí comecei a ver, né, aparecer nomes que eu jamais podia imaginar, como Duns Scott, Diógenes o Cínico, os sofistas, os estoicos, né? Então começaram a aparecer uma série de nomes que para mim eram desconhecidos, mas que também produziam um certo encantamento, né? Mas eu nunca abandonei a biologia, né? Eu sempre mantive. Na realidade, a filosofia para mim era mais um instrumento para o meu trabalho em biologia. E isso me causou um transtorno, né, muito grave, porque para os biólogos eu era muito filósofo, Hum. e para os filósofos eu era muito biólogo, né? Então eu estava no limite, né, na fronteira, né, entre esses dois campos, né, que se colocavam, né? Não eram nem os campos que se colocavam esses campos em posições antagônicas, né? Eu chegava para os biólogos, né, com os meus projetos, né, na área de imunologia, e o que eu ouvia era muito: isso não é isso não é biologia, aliás, isso não é ciência, isso é filosofia, né? E a mesma coisa eu ouvia do lado dos filósofos: isso é ciência, não é filosofia. Então, eu ficava né? Eu tinha um projeto, né, de pesquisa que foi desencadeado, inclusive, né? Aliás, desencadeado não, foi potencializado por um acontecimento na época que era o surto de AIDS, né? Meado dos anos 80, o surto de AIDS estava muito forte, né? Não era tão grande quanto nós estamos vivendo hoje com Covid, né? Mas foi um impacto muito grande, porque abalou uma série de estruturas de comportamento, né? E, e eu me colocava numa posição, vamos dizer assim, não ortodoxa com relação à posição dos imunologistas, porque já começou até mesmo na minha monografia, já foi um movimento, vamos dizer assim, underground, dentro da própria imunologia, porque eu trabalhava com tolerância imunológica por via digestiva. Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque, inclusive, a gente pode até retomar essas questões para entender o que está acontecendo hoje, né? Claro. Depois queria saber também o que você pensa disso, da É. atualidade do Covid. Então, o que acontecia? Existiam voltando à questão da tolerância por via digestiva, continua sendo uma linha marginal dentro da imunologia, porque a tradição imunológica ela trabalha com a ideia de que o corpo, o organismo, ele responde ao patógeno, ao antígeno estranho, né? E
não responde aos antígenos do próprio organismo, né? Então, é a teoria do self non self, do próprio não próprio. Ele tolera o próprio, ou seja, não responde para o próprio, mas não tolera o estranho, o não próprio, né? E reage ao não próprio, respondendo, produzindo anticorpos, entre outros mecanismos, né, de defesa. Só que quando você experimentalmente começa a introduzir antígenos que, na via convencional, que é a injeção, né, intravenosa de um antígeno, isso provoca uma reação imunológica, quando você coloca por via digestiva, há uma tolerância ao mesmo antígeno. Né? Então, isso modifica ou modificava completamente o sentido do sistema imunológico. Em vez de pensar como um sistema de defesa, né, era para ser pensado como um sistema, como um mecanismo regulatório. Né? Ou seja, o nosso organismo ele estaria preparado para responder a todos e qualquer antígenos estranhos. Né? E se isso não acontece, é porque alguma coisa está diminuindo a atividade do sistema imunológico. Né? Então, haveria vários fatores. Né? E aí eu comecei a articular uma série de questões, porque havia várias linhas de pesquisa. Você tinha uma que era a neuroimunoendocrinologia, que trabalhava os três sistemas, né, o sistema nervoso, o sistema imunológico e o sistema endócrino, e via qual era a interação desses sistemas. E havia uma outra linha de pesquisa que trabalhava com psicoimunologia, que procurava a relação entre o comportamento psíquico e o sistema imunológico. Né? E eu juntei essas duas linhas. Eu juntei essas duas linhas e comecei a querer desenvolver uma linha que eu chamava de psiconeuroimunoendocrinologia. Né? Só que quando eu falava psico, né, o meu psiquismo, a minha questão com o psiquismo, não era pela via convencional, né? Porque eu não conseguia separar o psiquismo das relações sociais, portanto, políticas e históricas. Né? Então, para falar do psiquismo, você tem que pensar o campo social e as relações históricas que estão por trás do campo social. Isso já gerava uma complicação no meio dos biólogos, né? Que eles diziam, olha, isso aí não é ciência, isso aí é filosofia, tu está divagando, né? Então, essa minha posição, né? Ou seja, eu sempre estive à margem, né? Eu sempre estive no limite, né? Eu sempre transitei pelos limites, nunca estive no centro né? E aí isso foi me afastando do campo do meio acadêmico. Né? E aí eu abandonei a academia, abandonei as pesquisas, vamos dizer assim, acadêmicas, né? E passei a cuidar da minha vida. Vou cuidar da vida, né? E, paralelo a isso, vou desenvolvendo os meus trabalhos, aquilo que vamos dizer assim, que me alimenta, que me fortalece. Né? Até que nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, eu conheci aquela que viria a ser a minha esposa, né, que já faleceu ano passado, mas a gente já estava separado há alguns anos. É uma atriz de teatro, né, fez alguns trabalhos em televisão, mas trabalhos curtos, mas o forte dela era teatro. E como um vamos dizer assim, dos pensadores que me afetavam muito, era o Arthur, Antônio Arthur, né? Que eu trazia sempre ele comigo também. E aí, nesse nosso encontro, nós resolvemos montar uma companhia de teatro. Montamos uma companhia de teatro e fizemos
chegamos a desenvolver alguns trabalhos que foi um fracasso, né? Foi um fracasso comercial, porque a gente estava fazendo um trabalho, como se diz, um teatro experimental, né? Estava trabalhando com Arthur, né? Querendo trabalhar com Arthur. Ela já vinha por uma outra linha do teatro, com diretores como Antônia Bujanra, Bia Lessa, ela tinha trabalhado com a Tijuca Yamazaki, né? Então ela tinha uma linha também marginal dentro do teatro, né? E aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Não metaforicamente, de passagem, né? Porque nós tivemos uma relação, né, íntima, né? Nós casamos. E aí eu me vi numa situação muito curiosa, porque eu estava como co-diretor de uma companhia de teatro, né? E eu pensava assim, pô, mas eu sou biólogo. Como é que a gente vai conseguir levar algum projeto de pesquisa em teatro, né? Uma companhia que é dirigida por uma atriz, até aí tudo bem, né? Mas é dirigido também por um biólogo. Ficava uma, né? E aí, diante disso, eu resolvi fazer o mestrado, né? Fiz o mestrado de filosofia. A minha dissertação de mestrado foi justamente Arthur, né? O título é Antônio Arthur por uma metafísica cruel, né? É, que pensava, bom, eu como filósofo já pelo menos já consigo entrar aqui dentro do esquema, né, para conseguir verba, né, para desenvolver o nosso trabalho, né? E aí foi, né? Aí aconteceu uma série de coisas e acabei me tornando professor substituto na UERJ, né, no Departamento de Filosofia da UERJ. Eu já tinha terminado meu mestrado. E aí, por circunstâncias, também eu acabei entrando para o doutorado em filosofia, também lá na UERJ. E aí eu resolvi resgatar meus elementos de base, que era justamente tentar resolver aquele meu problema, né? Já que para os biólogos eu sou filósofo e para os filósofos eu sou biólogo, então resolvi desenvolver um tema, que era o meu tema de base no doutorado, que era um conceito de biofilosofia, né? Já que para um eu sou biólogo, para outro eu sou filósofo, então vou montar aqui o meu campo de pesquisa, que é a biofilosofia, então resolvi o meu problema, né? Porque justamente quando eu falo biofilosofia, eu estava justamente numa linha que era que de um lado se opunha à posição tradicional quando se falava de biofilosofia, e aqui a referência, por exemplo, é o Etienne Jusson, quando ele fala de biofilosofia, né, num livro dele chamado De Aristóteles a Darwin e Retorno, né, e ele fala de biofilosofia, mas quando ele fala de biofilosofia, ele está pensando uma filosofia da biologia, ou uma filosofia da vida, né? Por outro lado, eu vejo alguns comentadores do Deleuze e do Foucault, né, falando de biofilosofia também. Mas quando eles falam de biofilosofia, estão falando do biopoder, né? E o que eu estava pensando não era por essa via também, né? O que eu queria justamente era trabalhar uma linha que, vamos dizer assim, esse campo de ressonância entre a biologia e a filosofia, né? E aí é que me veio um pensador que caiu para mim como uma luva, que eu já tinha leituras dele, né, através do Deleuze, mas que aí eu resolvi mergulhar mais fundo, que foi o Gilbert Simondon, né? Pelo próprio trabalho dele, né? Ele abria para mim umas questões dentro da biologia que me permitia fazer
vamos dizer assim, vamos dizer, esse contraponto entre a filosofia e a biologia, né? E usando mais do que contraponto, né? Usando uma terminologia, uma expressão do próprio Simondon, operando uma transdução, né? Nesse campo, né? Que eu chamo de biofilosofia, né? E aí, justamente, peguei o tema central do Simondon, que é o tema da individuação, né? É claro que essa tese ela ficou pelo meio do caminho por uma série de questões pessoais, e eu acabei desenvolvendo a tese, né, para completar o meu curso, né? Eu falei assim, vou pegar então meus estudos do Simondon, botar dentro da caixinha que o pessoal gosta, daquelas caixinhas, e aí eu resolvo esse problema. E a partir daí é que eu vou desenvolver a minha tese básica, que é essa da biofilosofia, que é a minha questão de pesquisa, né? É esse meu campo, né? Então é isso aí, eu acho que é uma visão assim, geral, né, da minha trajetória, né, e do que eu ando trabalhando, né, buscando, né, desenvolver, que é esse campo da biofilosofia, né, esse tema da biofilosofia, e estou cada vez mais, vamos dizer assim, impregnado, né, pelo pensamento do Simondon, que cada vez mais é uma surpresa esse pensador, um pensador que é um ilustre desconhecido, né, pode-se dizer, né? Só a partir dos anos 2000 que o nome dele começou a ficar mais ventilado no meio acadêmico, né? Então, e é uma surpresa para mim, cada vez que eu entro na obra dele, eu me surpreendo pela ousadia, né, de um pensamento que podemos dizer que seria um pensador clássico, né? Ele é um pensador clássico, mas que opera uma subversão, uma reversão, melhor dizendo, em toda a história da filosofia. Na realidade, ele é um crítico feroz da história da filosofia, né? Eu não sei se eu estou falando muito. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Por quê? Porque, apesar dele ter um alvo central, que é o ilemorfismo, né, que é a doutrina ilemórfica de Aristóteles, né, ele, a partir daí, ele faz uma crítica à tradição filosófica que ele coloca como sendo um movimento ilemórfico, né, ou um desenvolvimento do ilemorfismo, né? Ele vai de Aristóteles, o ilemorfismo, segundo o Simondon, vai de Aristóteles a Heidegger, inclusive, né? E, inclusive, ele não deixa de fazer tecer algumas críticas a alguns pensadores que estão também ligados a ele, né? No qual ele tem alguma afinidade. Eu posso citar dois aqui, que é o caso do Spinoza, né? Que ele coloca, né? Apesar dos conceitos do Simondon ter muita coisa do Spinoza, né? Mas ele faz uma crítica muito forte ao espinosismo, justamente pelo fato de ele manter a noção de substância, né? Essa noção é uma noção que impede o desenvolvimento da própria potência do pensamento, né? A ideia de substância é uma ideia de permanência, de estagnação, né? Então, o Simondon ele tece sérias críticas ao pensamento Simondon, do Spinoza, e um outro também, que também é íntimo dele, em termos de pensamento, mas que ele tece críticas terríveis, é o Bergson. Ele vai dizer que o Bergson ainda tem um resquício de lemorfismo ali, né? Então, o alvo dele é essa questão, é o ilemorfismo, né? Que dá uma falsa impressão de individuação,
que é o que o Aristóteles busca, o que a história da filosofia busca, que é justamente dar conta do indivíduo, né? Da individuação, né? Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado com Simondon, e eu estou pegando de outros comentadores do Simondon, é justamente a ideia de que o Simondon ele busca fazer como se diz? Uma restauração, não é propriamente restauração, está me escapando o termo correto, é uma restauração da filosofia da natureza. Eu Uhum. peguei. É uma reabilitação da filosofia da natureza. Né? O projeto do Simondon é esse: reabilitar a filosofia da natureza. Né? E para isso ele vai se colar com os pré-socráticos. Ele retoma o pré-socratismo, não tentando resgatar as doutrinas pré-socráticas, mas partindo do ponto em que eles foram abandonados. Né? O Simondon acusa um desvio muito grande no pensamento do Ocidente, que é justamente nós abandonamos a ideia de Gênese, que é uma ideia do pré-socratismo, né? A individuação como Gênese, né? Invenção, né? E a partir de Parmênides, né? Nós partimos para a ideia do ser, ou seja, para uma ontologia. Né? Então, esse desvio aqui, que começa a surgir com o pré-socratismo, mas que vai ser levado a cabo por Platão e Aristóteles. Né? Então, nós vemos aqui, basicamente, a história da filosofia se degladiando entre devir e ser. Né? Então, o Simondon ele busca resgatar a filosofia da natureza, inclusive ele diz que a filosofia da natureza, portanto, a ontogênese, ele abandona a ontologia, ele vai para a ontogênese, né? Seria para ele a filosofia primeira, e não a metafísica, como queria Aristóteles. Né? E a partir daí é que ele começa a desenvolver toda a tese dele, que vai desde a individuação física, inclusive a teoria do conhecimento. Né? Ou seja, a teoria do conhecimento do Simondon está intimamente ligada à própria individuação. Ou seja, o conhecimento é individuação, é invenção. Né? Uhum. Então, acho que... Bom, eu acho que eu falei demais, inclusive, né? Então, Não, se tiver alguma eu questão acho que aí para colocar... eu acho que esse vídeo vai ser muito interessante, porque tem muita gente que tenta estudar o Simondon, tem muita dificuldade, até porque não tem em português, então eu acho que vai ser muito instrutivo. E até para mim também, que gosto desse tema, inclusive eu estudei o Canguilhem, tá muito interessante para mim saber que tem um pesquisador no Brasil que entende bastante do Simondon. Eu queria que você pudesse continuar falando do Simondon, pegando um gancho de uma coisa que você falou. Você disse que uma coisa que te interessava era esse limiar com a biologia, mas que fosse para outro caminho que não o de uma biopolítica e outras formas de compreender esse problema que você falou. E aí eu queria te perguntar, então, como que seria, como que você vê essa condição atual, né, para pensar bem o que a gente está vivendo hoje? Você também estudou imunologia, né, na sua graduação. Acredito que esse tema ainda seja um tema que você pense sobre isso, né? Como que você vê? Porque assim, por exemplo, né, um filósofo que está circulando bastante agora, né, porque ele falou algumas coisas sobre isso, é o Agamben, né? Ele disse algumas Uhum. coisas que têm sido muito criticadas, deve ter ouvido falar, deve ter, não sei se leu o artigo dele lá, né? São 3 artigos que ele escreve contra o confinamento, né? Contra, enfim, essa situação. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, num sentido assim de pensando também a questão social e política, a partir dessa condição biológica, né, de sermos seres vivos, né, que precisamos lidar com doenças, epidemias,
E é claro que agora, na proporção que a humanidade assumiu no planeta, né, com em termos numéricos, né, nunca fomos tão numerosos, né, isso também faz com que uma epidemia dessa atinja toda essa população quase que em escala mundial, né, quase que não há nenhum ser humano que não venha a ser atingido hoje com isso, né, quando acontece uma pandemia, até povos indígenas e povos mais distantes, né, dos grandes centros urbanos já estão com casos também. O que você teria a dizer? Você deve ter pensado, né, sobre isso, eu acredito, né, sobre isso. O Simão não poderia ajudar a gente a pensar isso também. Olha, bom, primeira questão, tá? Já existe uma tradução da obra base do Simondon, que é a individuação à luz das noções de forma e informação. Saiu agora, no início do ano, pela 34. Então já tem uma tradução em português. Antes só tinha em espanhol, né? O mais perto da gente era a tradução espanhola, né? É... Bom, quanto ao Agamben, eu não transito muito pelo pensamento do Agamben e não conheço a posição dele com relação à questão da quarentena, do isolamento, né? Isso é uma questão muito delicada, né? E aí, a primeira questão que eu me coloco desde o início, né, a respeito da pandemia, é que existem duas coisas aí. Uma é a pandemia, ou seja, o desenvolvimento do vírus, a propagação do vírus, né, os efeitos disso na população, na saúde e tudo mais. Mas existe, sobrepondo-se à pandemia, existe uma coisa que eu chamo de o pandemônio. Tá? Ou seja, uma produção fantasmagórica a respeito da pandemia. Né? Inclusive, diante de tudo isso, eu andei relendo, né? Relendo não, me deleitando, né, com a leitura do Arthur no Teatro Seu Duplo, o segundo capítulo, que se chama justamente O Teatro e a Peste. É uma leitura, acho que eu recomendaria nesse momento de pandemia e pandemônio, né, essa conjunção, né, eu recomendaria dar uma leitura nesse texto do Arthur, que se encontra no Teatro Seu Duplo, que é O Teatro e a Peste. O que eu estou dizendo aqui? Né? Olha só, de fato, existe uma coisa, que é a ação do vírus. Né? Está se indo para um lugar que os pesquisadores estão apontando, que é justamente sobre a origem do vírus, né? Dessa cepa, né? Que é o Covid-19, que tem duas linhas básicas que eles têm trabalhado e apareceu uma terceira, que seria a junção dessas duas. Ou seja, a origem desse vírus estaria ligada a uma transferência do vírus que se desenvolve entre os morcegos, né? E essa transferência para o humano. Né? Só que esse movimento ele tem um problema, apesar das pesquisas mostrarem que há uma afinidade muito grande do ponto de vista genético entre o Covid-19 e o vírus do morcego, né? Apesar de haver vamos dizer assim, uma compatibilidade de quase 95%, ou seja, é altíssima essa compatibilidade, existiria um problema. É que eles chegaram à conclusão que essa transferência não pode ser direta. É preciso que haja um hospedeiro intermediário. Não sei se estão entendendo. Ou seja, era Sim. do morcego
para um hospedeiro intermediário e desse para o humano. E aí, com uma outra linha que eles estavam trabalhando, que é com referência ao pangolim, que é um mamífero muito parecido com o nosso tatu, né? E é muito comum na Ásia. Esse sim, apesar de ter menos compatibilidade, está entre 85% e 92%, né? Menos então do que o do morcego, mas existe a possibilidade de uma transmissão direta. Tá? E aí surgiu uma outra via, que é a junção das duas, que é do morcego passando para o pangolim passando para o humano. Mas isso ainda vamos dizer assim, teorias, especulações, não tem nada decisivo, né? Então, acabou esse negócio de isso aí é manipulação de laboratório, são os americanos querendo estragar a economia chinesa, são os chineses que estão querendo estragar a economia do Ocidente, e fica essa discussão tola, né, que não diz nada. Né? O certo é isso, é que é uma evolução, tá? Uma evolução do vírus que partiu a princípio está indicando que partiu do morcego, passou para o pangolim e passou para o humano. Aí começa uma questão. É um problema que eu sempre encarei no meio acadêmico, que são as setorizações ou as especializações. Né? Porque quando a gente ouve um virologista falando, ele só fala do vírus, do desenvolvimento do vírus, do poder de contágio do vírus, tudo bem. Quando você vai ouvir um imunologista, ele só fala do sistema imune, né? Mas nenhum deles falam da integração entre o vírus e o sistema imunológico. Então, quando você começa a pensar essa interação ou essa relação, né? E relação aqui é no sentido simondoniano da palavra, né? Não é relação entre termos, mas é relação enquanto... Aqui eu vou fazer um casamento entre Simondon e Deleuze, mas a relação enquanto plano de imanência, tá? Ou seja, a relação que vai constituindo os termos, e não os termos que constituem a relação. Tá? Então, quando a gente começa a pensar isso, a complicação começa a se dar no campo do pensamento. Tá? Por quê? Porque quando a gente observa, né, o organismo, um organismo qualquer, né, ele, principalmente quando a gente observa os mamíferos, né, que é o que estão mais próximos da gente, o que nós vamos observar é uma coisa muito simples. O nosso sistema imunológico ele está todo preparado para impedir a entrada do vírus. Ou produzir esse efeito danoso para o próprio organismo. Né? Veja bem, que é a questão que eu coloquei antes. Para que haja a infecção, é preciso que o próprio sistema imune já esteja debilitado. Porque, pelo próprio sistema imunológico, ele tem toda uma série de instrumentos para impedir que a doença se instale. Isso não quer dizer que não impeça o vírus de se reproduzir ali. Tanto é que, se a gente observa a natureza, todo tipo de animal que nós conhecemos, se você fizer uma análise neles, você vai encontrar que eles têm todo tipo de parasita. E por que eles não produzem a doença? Por que o vírus não se desenvolve patologicamente no morcego ou no pangolim,
mas desenvolve patologicamente no humano. Estou entendendo o problema, né? Eu acho que, né? Não tem dificuldade. Então, quando a gente começa a observar, ora, o que a gente está vendo? Eu andei vendo alguns textos, mas é claro que ainda não estão assim muito definidos, né? Mas são só algumas especulações a respeito de uma medicação desenvolvida pelos cubanos que está sendo empregado lá na China. Pelo menos eu vi essa matéria, né, assim, muito rapidamente. O pessoal fala de vacina cubana, mas não é vacina cubana, não existe vacina. Mesmo porque a vacina ela só é produzida a partir do próprio sequenciamento do DNA do vírus. E aí você pode produzir uma vacina. Ali, pelo que eu andei vendo, assim, en passant, né, eles estão trabalhando com uma medicação à base de uma substância chamada interferon. Tá? O que é isso, interferon? Né? Interferon é um conjunto de substância produzida pelo próprio organismo. Tá? Existem 3 categorias de interferon, chamada alfa, beta e gama. Tá? A alfa e a beta são substâncias que são produzidas pela célula infectada. A célula infectada ela produz o interferon alfa e beta, né? Que essa substância ela imuniza, entre aspas, não no sentido de vacinação, mas protege as células não infectadas. Então, a própria célula que está, vamos dizer assim, debilitada, que foi contaminada, ela produz o interferon alfa e beta, que protege as células que não foram infectadas. Então, daí o nome interferon. Ela interfere na reprodução do vírus. Porque para o vírus continuar se reproduzindo, ele tem que infectar outras células. Só que ele não consegue infectar outras células, por quê? Porque foi protegido pelo interferon alfa e beta. Tá claro isso aqui, né? Então, olha só, o próprio organismo tem como conter, né? Por outro lado, os médicos italianos, eles detectaram que, fazendo testes com os pacientes que foram infectados com coronavírus, eles perceberam que esses pacientes eles tinham deficiência de vitamina D. Bom, primeira questão, a vitamina D é uma substância que ela é sintetizada no organismo, mas para que ela seja sintetizada, é preciso o contato com os raios do sol. Né? Ora, se a gente pegar o que está acontecendo na Europa, a gravidade na Europa, a gente começa a ver, bom, lá eles estão no inverno, e é inverno rigoroso, agora eles estão entrando para a primavera, né? Começaram a entrar na primavera. Então, a baixa incidência de raios solares já é um indicativo para deficiência de vitamina D. Mas o que tem a ver a vitamina D? A vitamina D é uma substância que faz parte da síntese do interferon gama. Ora, então você tem o interferon alfa e beta, que protege as células não infectadas, mas o organismo também acaba desenvolvendo, pela síntese do interferon gama, que ativa um conjunto de células que tem um nome muito sugestivo, né, chamados de natural killer, ou seja, assassinas naturais. Né? Ou seja, são células que atacam o vírus, destruindo o vírus.
Então, o organismo tem condição de se sustentar, mesmo numa infecção, sendo infectado. Então, ele pode passar, é o que acontece na natureza. Os animais são infectados por vírus, os mais diversos, e eles continuam na boa. E os vírus passam e vão embora. É aquela história, né? O vírus precisa do hospedeiro para se reproduzir. Então, não é vantagem para o vírus acabar com o hospedeiro, né? Uhum. Ninguém mata a galinha dos ovos de ouro, né? Como se diz na gíria, né? E deixa eu, só complementando a pergunta que eu fiz, como que você vê o impacto que isso pode ter ou já está tendo nessa, é, vamos chamar assim, na individuação psicossocial nossa? Não só do organismo, mas também no plano mais abrangente. É aí que eu vou chegar. É aí que eu vou chegar. Então, para que aconteça isso, para que haja, vamos dizer assim, uma debilitação do organismo, é necessário uma série de fatores, né? E aí a gente pode colocar assim de uma forma geral, mas a gente, se for o caso, a gente pode entrar em detalhes, é o nosso modo de vida. O ser humano criou uma bolha sobre si, né, que tornou ele um ser fraco organicamente. Né? Esse modo de vida que nós levamos, esse modo de vida capitalista, altamente competitivo, isso tem efeitos gravíssimos no sistema imunológico. Tá? Uhum. Eu vou aqui ter que ser um pouquinho mais técnico aqui, mas não é tão técnico assim. Todo mundo já ouviu falar de uma palavra chamada estresse, né? Todo mundo já ouviu falar isso, né? O estresse é o mal do século, né? Umas tolices que o pessoal sempre fala aí. Mas o estresse não é mal nenhum. O estresse é um processo natural do organismo que, diante de situações, limites, né, ele produz uma série de reações que chamadas de reações inespecíficas, porque é para toda e qualquer situação, independente da natureza, se aquela situação é positiva ou negativa para mim, tá entendendo? Então ele produz as mesmas reações, ou seja, há uma síntese de como é que se diz? Adrenalina. Então, no estresse, que é também chamado de estado de alerta, diante de uma situação, o animal ele está em alerta, né? Então ele está em alerta por quê? Porque está com altos níveis de adrenalina no corpo. Então o que é que você tem? Você tem hiperventilação pulmonar, você tem aceleração do batimento cardíaco, transpiração, tá entendendo? Ou seja, uma série de mecanismos que independe da natureza, se a situação é boa ou ruim. Tá? Vamos ter sempre, por isso que é chamada inespecífica. Por quê? Porque é o momento em que o corpo está sendo preparado para a resposta específica, para aquela situação. Tá? Ora, num estado de estresse constante, como é a nossa vida, tá? Altamente competitiva, o que nós temos é o quê? É um estado elevado de adrenalina circulando no corpo. Detalhe, a adrenalina, ela inibe o sistema imunológico. Porque para operar a resposta específica, a produção da adrenalina, ela vai desenvolvendo essas reações que eu falei, de sudorese, de hiperventilação, de aumento do batimento cardíaco, mas, por outro lado, o sistema, como sistema imune ou sistema digestivo, por exemplo, tem que ser bloqueado. Então, em estresse, o sistema imune é o primeiro a ser chamado a ficar de canto, porque o organismo precisa responder a uma situação imediata. Então, se você tem um estado constante de estresse, você tem o quê? Você tem uma debilitação do sistema imunológico. Tem um filme que eu sempre indico
mas é difícil de encontrar, até mesmo nas locadoras cults, é difícil de encontrar, que é um filme do Alain Resnais, dos anos 80, que se chama O Meu Tio da América. Não sei se conhece esse filme, nunca viu. Esse filme, o que está acontecendo ali? São 5 histórias, 4 ou 5 histórias, que estão se dando paralelamente entre si ali. Só que entre essas histórias existe um narrador que é um cientista que está falando uma tese muito louca e na realidade não é um ator, é um cientista mesmo, chamado Henri Laborit. Tá? E ele desenvolveu uma tese que é muito usada pelo Deleuze, que é o elogio da fuga. Tá? Uma das fontes da linha de fuga do Deleuze é o Henri Laborit. Né? E ali ele está narrando, né, as experiências dele, e tudo isso que está acontecendo, as histórias paralelas e a narrativa desse cientista estão caminhando para uma experiência que esse cientista vai fazer. Né? Ele pega uma gaiola com uma divisão no meio, né? Só que no alto da gaiola tem uma janelinha. E o piso da gaiola tem eletrodos. E aí ele bota um rato dentro dessa gaiola e faz um trabalho de condicionamento do rato. Toda vez que ele vê uma campainha tocando e uma luz, não sei se verde ou vermelha, acendendo, né? O rato entra em pânico e aí pula para o outro lado da gaiola. Por quê? Porque ele foi condicionado a saber que depois de tocar a campainha e acender a luz vermelha, ele sabe que em seguida vem um choque elétrico. Então ele pula a gaiola, pula pela janela da gaiola e vai para o outro lado. Pois bem, um outro experimento, ele fecha a gaiola, ele fecha a janelinha, que divide a gaiola em 2, e bota um ratinho ali dentro, e faz o mesmo trabalho de condicionamento. E o que acontece com esse rato? Sempre que ele vê a luz vermelha e escuta o toque da campainha, ele entra em pânico. Ele começa a circular pela gaiola, porque ele sabe que vai vir um choque. E, de fato, ele vai levar o choque elétrico. Aí ele faz uma outra experiência. Ele bota a gaiola, fecha a janelinha e bota 2 ratos no mesmo ambiente. E aí faz o mesmo trabalho de condicionamento. Então, quando toca a campainha e acende a luz vermelha, os ratos começam a brigar entre si. Estão entendendo o experimento qual é? Né? Ou seja, esses animais estão em estado de estresse. Ele coloca os animais em estado de estresse. O que acontece com o primeiro, que pulava a janelinha, né? Ele ia lá, ele mostrava, né? O rato estava bonito, pelo sedoso, o olhar vivo, brilhando, né? Ele mostra que os testes sorológicos desse rato estão perfeitos, não tem problema nenhum. Aí ele pega aqueles 2 que botaram juntos, que estavam saindo no pau, né? Quando ele dava o choque elétrico, ele vê que, apesar das escoriações por causa da briga entre eles, né? A falta de pedaço de orelha, pedaço de rabo, essas coisas todas, tirando isso, pele sedosa, olhos brilhantes, vivos, os testes sorológicos perfeitos. Aí ele vai para aquele que ficou com a janelinha fechada. O que ele encontra? Um rato, pelo caindo, tumores subcutâneos, aquele olho opaco, sem vida, e aí ele vai nos testes sorológicos e aí é a desgraça total. Está completamente, como eu costumo dizer, é uma esculhambose generalizada. Então, o estresse ele produz no próprio sistema imune
né? O estresse, na medida em que você não consegue responder especificamente, produz o quê? Uma debilitação do sistema imunológico. E aí ele fica suscetível a doenças, a tumores. Né? Ora, o nosso modo de vida é esse. Tá? Eu me lembro que uma vez que eu namorei uma menina, isso há alguns anos, né? E ela contava que o irmão dela trabalhava ele tinha uma empresa de manutenção dos ar-condicionados centrais de Brasília. Então ele tinha 10 anos que não pegava, não tinha férias. Porque ele sabia que se ele parasse um dia, ele corria o risco de ser devorado pelos competidores. Então nós vivemos nesse estado constante, né? E aí o nosso organismo fica suscetível a infecções dos mais altos graus, né? E aí, pegando um mote da tua questão, né? Ora, o que nós podemos pensar a respeito, né, de tudo isso que nós estamos vivendo? Primeiro, como eu falei, nós temos um elemento real que é o vírus, a propagação, né, tudo isso. Segundo, existe todo um trabalho de produção de histeria, né? Ou seja, de produção de estado de confusão, né? Que faz parte de todo um processo político, que aí tem vários interesses políticos aí por trás, eu não estou apontando nem este nem aquele, são vários elementos que estão passando por aí, que estão gerando um pandemônio, né? E o que nós observamos é isso, as pessoas sem saber direito o que fazer, exagerando nas suas medidas de proteção. É claro que tem que fazer proteção? Tem. Higiene, procurar evitar aglomeração, tudo isso faz parte. Mas não se pode levar isso a um estado de histeria, como eu conheço casos de pessoas que estão apavoradas dentro de casa. Né? Então, existe uma prática política, né, que vai, talvez por aí, eu acho que não sei se é por aí que o Agamben vai trabalhar quando ele combate a quarentena. Não sei se é por aí. Tá? Eu não combateria a quarentena, só acho que tem que ser pensada. Né? Existe uma coisa que eu chamo de lucidez. Diante de uma epidemia, a melhor forma de atravessar é a lucidez. Por quê? Com a lucidez, o nosso próprio organismo está blindado. É um problema real. A lucidez é que vai me dar a minha reação específica, vai me dar a minha reação diante do problema. Ficar atordoado só vai piorar a minha situação. Né? Aí a gente começa a ver um monte de loucura. Aqui perto da minha casa, o sanatório foi aberto. Né? Aqui toda noite bateção de panela de um lado, são os bolsonaristas do outro, né? Fica aquela briga, um xingando o outro, daqui a pouco aparece um maluco, começa a botar o hino do soldado a todo volume, aí o outro começa a cantar o hino nacional, daqui a pouco vem um, puxa uma guitarra e começa a tirar os acordes do Guns N' Roses, sabe? E vai aquela loucura, vai se instaurando, daqui a pouco passa um padre num carro rezando uma missa, tá entendendo? É uma cena de peste negra da Idade Média, digna de Decameron, tá entendendo? Ora, essas pessoas elas estão suscetíveis a isso, né? E aí, para fechar isso tudinho, né? Qual é o efeito disso tudo? Tá entendendo? Qual é o efeito disso tudo com relação ao modo de individuação coletiva? Né?
Ora, o que eu posso dizer é o seguinte, e aqui eu vou com Simondon, tá? Vou com Simondon debaixo do braço, tá? Vem comigo, sempre do meu lado, que eu estou em boa companhia, né? É o seguinte, bom, primeiro, a gente tem que distinguir o que ele chama de individuação coletiva. Ele não está falando necessariamente de sociologia, ou seja, não sócios. Tá? Ele evita ele combate essa tese, né, por uma razão muito simples, porque a ideia sociológica ela pressupõe uma natureza humana distinta da natureza. Então, quando ele fala de individuação coletiva, quando ele fala de individuação psíquica, né, ele não está se referindo ao humano necessariamente. Ele fala do vivo. Né? Então, nós podemos aproximar, que aí eu acho que é o Simondon mesmo, pelo tempo dele, pela época dele, né? Ele está, e pelas referências que ele tinha de antropologia e de paleontologia, né? Ele está se ligando aqui ao Leroy-Gourhan. Tá? Então, quando ele fala desse vivo, está surgindo uma individuação psíquica, uma individuação coletiva, ele está se referindo aos hominídeos. Ainda não está falando do Homo sapiens, ele está falando dos hominídeos, dos australopitecos e dos pithecanthropus erectus, né? Ou seja, ele está nessa linha, né, que vai estar gerando, né, o coletivo. Mas eu, particularmente, eu acho que se o Simondon estivesse vivo hoje, diante do material que a etologia nos mostra, eu posso afirmar que nós podemos estender, pelo menos, ao grupo dos mamíferos. Tá? Aqueles que vivem em grupo. Tá? Porque existe uma organização de grupo. Tá? Mesmo entre os mamíferos, entre os animais não humanos. Né? Eu estava vendo, até compartilhei uma foto de um grupo de lobos. Isso aí está rolando aí direto na internet. Que a maneira como eles se organizam é muito curiosa. Para isso existe um coletivo. Não é uma organização caótica, porque se fosse caótica não seria organização. Né? Então, há ali um princípio de coletividade ali naquele grupo de lobos, que eles colocam os mais velhos na frente. Quando eles têm que mudar de território, são os mais velhos que vão na frente. Ou seja, são os velhos que dão o ritmo do deslocamento. Por quê? Porque se os velhos ficarem atrás, eles vão se perder. Porque os mais jovens têm mais vigor. Então, eles vão ficar para trás. Então, os mais velhos ficam na frente. Logo atrás, vêm os jovens mais fortes, que é para defender os mais velhos de algum perigo. No meio, vem o grupo de jovens, mas não tão muito fortes assim, as fêmeas, né, cuidando dos filhotes e tudo mais. Vem aqui no meio. Logo atrás, vem outro grupo dos mais fortes, para proteger a retaguarda. E no final, lá no final, tem o macho alfa, que é ele que vai ficar atento a tudo que está acontecendo. Então, isso já é uma organização de grupo, já é uma individuação. Né? Ou seja, eu não tenho a menor dúvida. E se há grupo, há um psiquismo. Né? O Simondon marca muito isso ao longo do trabalho dele. Né? Ele fica oscilando, ele evita jogar o psiquismo
e o grupo, a individuação de grupo, para o humano, porque ele está num combate, de um lado, com a psicologia e do outro, com a sociologia. Porque ambas vão pensar o humano fora da natureza. Ele quer jogar o humano na natureza. Então, a primeira coisa é a gente pensar grupo. O que vem a ser o grupo? Né? Ou seja, num primeiro momento, a sociedade está fora. Não necessariamente ela tem que ser grupo. Pelo menos as sociedades contemporâneas. Tá? O que nós temos é um amontoado, é um agrupamento. Tá? Um agrupamento regulado pelo Estado. Colocar assim de uma maneira assim, né, sem ter que desenvolver muito, mas seria mais ou menos isso. É uma reunião de indivíduos cuja regulação é pelo Estado, é dada pelo Estado. Completamente diferente da organização de grupo, que é uma organização imanente ao próprio grupo. O exemplo que eu dei dos lobos. Né? Então, quando a gente pensa como é que isso aí pode se dar na individuação coletiva, existe uma questão muito delicada aqui, porque eu vejo o coletivo, no sentido que o Simão trabalha, e que é o sentido que Deleuze e Guattari vão se apropriar no Anti-Édipo, quando ele fala de grupos, né? Sobretudo quando eles vão trabalhar fazem o último capítulo do Anti-Édipo, que é a introdução à esquizoanálise, eles terminam falando de grupo. Espera aí, só tenta ele aqui. Se permitir. Claro. Claro. É só o finalzinho mesmo. A última fala. O paradoxo do desejo é que seja sempre preciso uma tão longa análise do inconsciente para desembaraçar os polos e destacar as provas revolucionárias de grupo para máquinas desejantes. Né? Termina o Anti-Édipo com isso, né? Com essa frase, com esse enunciado. Né? Ou seja, a produção de grupos, aqui a individuação de grupos, e aqui eu vou com Deleuze e Guattari, né? É a produção de matilhas, de resistência ao Estado. Porque estão falando aí de uma nova era após pandemia, né? Uma nova organização mundial e coisa e tal, mas é uma nova reestruturação do Estado capitalista. Né? Uhum. De fato, quando a gente sair dessa pandemia, não vai ser o que era quando nós entramos. Mas também não vai ser um mundo melhor, não. Vai continuar sendo um mundo de lutas, só que com novas armas que vão surgir aí. Né? Então, a questão agora é essa. Vamos procurar os nossos grupos. Né? Vamos montar os nossos grupos, vamos construir os nosso corpo sem órgãos. Né? Vamos fazer os nossos agenciamentos para poder enfrentar o que há por vir. Né? E o que há por vir não vai ser brincadeira, não. Eu não estou falando de vírus, não. Estou falando da resposta do capitalismo. Tá? Eu não tenho ilusões de que nós vamos viver um mundo melhor, um mundo mais humano. Né? Aliás, vai ser um mundo mais humano, sim. Mas no sentido que o Nietzsche coloca o humano, né? Ou seja, o hospital aberto, né? É isso que nós vamos ter, né? Então, eu não tenho uma visão assim muito otimista, mas também não é pessimista. É segundo a análise, né, da própria trajetória disso que nós chamamos humano, né? E no que nós vamos ver é isso. Nós precisamos justamente construir novos grupos para inventar novas ferramentas de resistência
E não é só resistência no sentido teórico, não. Resistência orgânica, que é a base. Tá entendendo? Eu acho que pelo que eu falei aqui, aquela passagem que eu falei do sistema imunológico, dá para ver que o problema todo está aí. Nós temos um organismo debilitado. A história humana foi uma história de debilitação do corpo humano, né? A diminuição da potência do corpo. Uhum. Né? Então, aumentar a potência de um corpo significa também aumentar a capacidade de defesa desse corpo, desse organismo. Por que que para os demais espécies um vírus não afeta, enquanto que para o humano, ou então para os animais que entram em contato direto com o humano, ou seja, os animais domesticados, né? Você vê que esses animais domesticados, eles também têm problemas gravíssimos de infecção. Vaca louca, e vai para aí, febre aftosa, né? Gripe aviária, e vai por aí afora. Né? Por quê? Porque eles estão num contato com o humano, com um modo de vida humano, que é um modo de vida de enfraquecimento. Então, nós temos que pensar, né, uma resposta para tudo isso aí. Né? Tá certo. Não Ricardo, sei se foi eu um te prazer. respondi. Respondeu. Eu fiquei muito entusiasmado. Gostaria de conversar muito mais com você sobre essas coisas todas. Tudo bem, não tem E, problema. bom, o que eu queria falar é que a gente já conversou bastante. Eu sei que você também deve ter muita coisa para fazer aí né, nesse dia. Você Eu queria saber de você se você teria mais alguma coisa para dizer, se quiser divulgar. Eu sei que você tem um canal também, né? Do YouTube. Quiser falar uma palavra para a gente encerrar a nossa bom, conversa. é o seguinte, eu, como sempre, à margem, né? Eu estou à margem, sempre estive à margem do mundo acadêmico, por questões, né, que não interessa aqui, né? Não porque eu tenha preconceitos, né? Mas você não fecha uma porta se não fecham junto contigo, né? Tem sempre duas mãos fechando a porta, né? Então, eu tenho esse movimento outsider, né? Fora do movimento acadêmico. No momento, eu estou com 2 cursos online, né? Um que é justamente o Simondon, né? Que eu já estou terminando, já tem mais de um ano que eu estou com esse grupo, que estou trabalhando o Simondon desde o início né, da individuação física, psíquica, vital, psíquica, agora estou na psicossocial, né, no transindividual. E comecei um outro curso agora, que é de Simondon a Deleuze, do método estável ao corpo sem órgãos, uma introdução à esquizoanálise, que é esse outro curso que eu tenho, né, também online. Né? E eu estou com tem um canal no YouTube, mas esse canal está meio parado, que eu usava mais como divulgação das minhas aulas, né? Mas que eu estou meio parado, mas ainda tem algumas coisas lá e eu estou vendo o que eu posso fazer com ele, né? Como é que eu vou trabalhar ele, mas tem algumas aulas lá, são aulas bem amadoras, né? No sentido de gravação, né? Coisa bem caseira mesmo, cheio de erros técnicos de gravação e tudo mais. Mas tem algumas coisas boas ali, né? E é isso. O que eu posso dizer é isso. O que eu tenho feito até hoje, né? E o que eu espero continuar fazendo durante muito tempo, é manter a minha lucidez, que eu acho que é o fundamental. A nossa potência de agir, né, implica a lucidez com que a gente se depara com o problema do mundo, né? Porque é com ela que a gente vai construindo as nossas ferramentas de luta, né? Porque só exige a luta.
não existe paz. Uhum. E quem está em busca de paz vai sofrer muito porque só existe luta. E para a luta a gente tem que se preparar para ela, né? A gente tem que estar sempre se preparando para a luta, né? Com certeza. Tem uma frase que eu Então é lembrei isso. aqui, o René Lerich dizia, né, que a saúde é a vida no silêncio dos órgãos, né, assim? Exatamente, né? E você falou do Canguilhem, né, que você andou olhando. Eu vi que você tem uns trabalhos aí sobre o Canguilhem. O Isso. Canguilhem foi orientador do Simondon. A Sim, tese de sim. doutorado dele foi orientada pelo Canguilhem, e um dos elementos que estão ali, inclusive, ele são das poucas referências que o Simondon dá. Ele, né, ele é meio bem sovina nas referências. Ele não é como o Deleuze, que sai citando, botando pé de página, e a gente. É claro que a gente vai lá nos pés de página, a gente não encontra aquilo que ele está falando, né? A gente fala, esse cara tá com caô para cima da gente aqui, né? A gente tem que entender como é que opera o pensamento do Deleuze para entender por que ele está fazendo isso. Então, o que acontece? O Simondon ele é meio mão de vaca nesse sentido, ele não dá referência, mas um do que ele dá referência, inclusive, ele dedicou, né, a primeira parte da individuação à luz das noções de forma e individuação, de forma e informação, que na época tinha sido lançado nos anos 60, que é o indivíduo e sua gênese físico-biológica. Ele faz uma dedicatória ao Merleau-Ponty, né, que inclusive estava na defesa dele. Então, um dos elementos do pensamento do Simondon é a fenomenologia do Merleau-Ponty. Tá? Uhum. Então é isso aí. Tá Bom, certo. eu só posso agradecer a oportunidade de falar tudo isso aí. Espero não ter sido enfadonho. Não, pelo menos para mim não. E espero que para aqueles que tenham assistido até aqui, que também possam deixar aí os comentários, né? Para a Uhum. gente continuar a Isso aqui está conversa. online? Isso aqui está online para Eu a galera? vou editar e vou colocar no canal. Ah, entendi. Ah, tá certo. Bom, Tá é isso certo? aí. Então, tá bom, tá bom. Tá? Gostei muito, né? E a gente mantém o contato, né? Vai mantendo o contato. E se Com tiver aí certeza. com o Luiz Manuel, diz que eu estou mandando um abraço para ele. Tá bom, manda sim. Tá Ele está bom? acompanhando os vídeos lá e vamos continuar a conversa. Até Tá mais, certo. Ricardo. Tá bom. Até Tá? mais aí. Um abraço aí. E até para todos que acompanharam também, fiquem atentos aí às próximas conversações filosóficas.